jamais gaste o seu dinheiro antes de você possuí-lo. Quem disse isso? Thomas Jefferson. Ou seja, jamais gaste aquilo que você não tem. Todo mundo sabe que estamos vivendo numa situação muito difícil. Pensando nisso, eu criei esse canal para ajudar a você. Isso mesmo, você, no controle de suas finanças, conhecendo bem o quanto você recebe, o quanto que você gasta e o quanto que realmente sobra no final do mês. Se está sobrando alguma coisa no final do mês. Como que eu vou fazer isso? Toda semana eu vou publicar um vídeo novo nesse canal, com dicas incríveis para que você comece a gerenciar melhor as suas finanças. E aí você talvez está perguntando, Carlos, mas por que tem esse Excel atrás de você? Porque é através desse Excel que eu vou dar a primeira dica dessa semana. Mas antes de eu dar a primeira dica dessa semana, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa divulgada pela Datafolha. Pesquisa essa que foi realizada no início desse mês, entre os dias 1º ao dia 3. Lembrando que essa pesquisa foi tudo realizada por telefone devido à questão do coronavírus. E aí, a Datafolha ouviu 1.511 pessoas. Que pesquisa é essa? Veja o gráfico aí na tela. Abrindo esse gráfico, você vai perceber que a Datafolha fez a seguinte pergunta para os entrevistados. Se você deixasse de receber hoje, conseguiria se sustentar por quanto tempo? Ou seja, se você deixasse de receber seu salário hoje, por quanto tempo você se sustentaria? As respostas foram as seguintes. Menos de 15 dias corresponde a 11% dos entrevistados. 9%, menos de um mês. 20%, até um mês. 19%, 2 meses. 11%, 3 meses. Somente 17% das pessoas disseram que conseguiria se sustentar por 4 meses ou mais. 6 pessoas já nem está conseguindo e 9 pessoas nem sabe. Ou seja, tem pessoas que não têm nem o conhecimento de quanto tempo elas conseguiriam se sustentar pelo que ela recebe ou gasta hoje. O que é pior ainda, porque essas pessoas não têm nem conhecimento de como a sua receita ou como está o fluxo do caixa pessoal delas. Então vocês percebem como a situação está alarmante no nosso país? Quantas pessoas estão despreparadas financeiramente falando? Porque, como todos sabem, estamos vivendo uma situação difícil. Cada um está pensando no bem-estar da sua família. Cada um está tentando ajudar o seu ente querido, ajudar o seu amigo, para não contaminar, não passar nenhum vírus para eles. Então imagine você ter essa preocupação e ao mesmo tempo se preocupar com que dinheiro você vai ter para pagar a sua conta de amanhã. Com que dinheiro você vai ter para pagar o pão de amanhã. É difícil essa situação, não é? Então vocês conseguem perceber como o brasileiro está despreparado financeiramente frente a uma urgência? E aí eu pergunto para vocês, eu vou fazer a mesma pergunta que a Datafolha fez. Quanto tempo você consegue sobreviver, ou melhor, quanto tempo você consegue se sustentar caso a sua renda ou o que você recebe parasse hoje? Eu gostaria que cada um de vocês refletissem, porque imagine comigo, quem de vocês nunca foi pego frente a uma emergência? E essa emergência foi solicitado ou foi necessário você a recorrer a algum recurso financeiro e às vezes você não tinha. É essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Por isso a importância de nós entendermos melhor o quanto que nós estamos recebendo, o quanto que nós estamos gastando e o que está sobrando no final do mês, o que eu tenho que fazer com essa sobra, para que daqui para frente ou que lá na frente, se eu for precisar
a recorrer a alguma reserva de emergência, eu tenho algum dinheiro disponível, porque eu soube controlar adequadamente tudo que eu recebi, tudo que eu gastei, e o que sobrou, eu soube reaproveitar isso que sobrou. E o intuito da aula de hoje é você, primeiramente, ter o controle de tudo que você recebe e tudo que você gasta. Para isso, e para ajudar você nisso, eu criei essa planilha de Excel, por isso que eu tenho essa planilha aqui atrás. Então, vamos entender ela um pouquinho melhor? Então, vamos lá. Seguinte, eu vou arredar minha telinha aqui do lado, né, para não prejudicar. E vou diminuir aqui também um pouquinho, tá? Pronto. A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é levantar tudo que vocês recebem e tudo que vocês gastam no mês. E quando eu falo tudo que vocês gastam, é quanto que você gasta mesmo. Como assim? Percebe que aqui eu coloquei até tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito? Por quê? Tem pessoas que, se eu perguntar assim, ó, quanto que você gasta hoje com tarifa bancária? Ou quanto que você gasta com anuidade de cartão de crédito? As pessoas vão falar assim, eu não sei. Mas você sabe quanto que você gasta ao mês? A pessoa fala assim, sei. Mas deixa eu te falar, não sabe. Porque se você não sabe o quanto que você gasta de anuidade, de tarifa bancária, essas despesas que são mínimas, então você não sabe nem controla direito tudo que está saindo do seu caixa. Então por isso que eu peço a vocês que vocês venham levantar de forma detalhada tudo que vocês estão gastando ao longo do mês. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Aluguel, luz, água, telefone, as próprias tarifas bancárias, então você vai detalhar aqui, ó. Se tiver alguma despesa que você tenha e não tenha na planilha, pode ficar despreocupado, você pode acrescentar, você pode excluir, a planilha é totalmente editável. E você vai fazer a mesma coisa com a receita, de onde vem a renda para você pagar as suas despesas hoje. Você vai colocar tudo aqui embaixo também. Feito isso, você vai detalhar o valor por cada despesa e por cada renda. Levantando esses dados, aqui do lado você vai colocar o seguinte: quanto que você consegue reduzir frente à despesa que você colocou e o quanto você consegue aumentar frente à receita que você colocou. Como assim, Carlos? Vamos imaginar aqui, ó, a tarifa bancária. Vamos imaginar que eu tenho a conta em um determinado banco e esse banco me cobra R$30 de tarifa bancária. E aí, então, eu vou colocar aqui, ó, R$30. Quanto que eu consigo reduzir? Eu consigo reduzir R$30. Então, coloca aqui, ó, R$30. E aqui do lado, você vai perceber que o Excel vai calcular automaticamente quanto que você vai conseguir economizar em um ano. Em um ano, somente com essa redução de tarifa bancária, você vai conseguir reduzir R$360. Vamos imaginar que você tem conta em 2 bancos e cada banco cobra R$30 de tarifa. Ou seja, aqui fica 60. E aí eu proponho reduzir os 60. Eu vou conseguir reduzir em um ano R$720. E quanto que eu vou pagar agora mensalmente? Eu vou pagar nada, porque eu estou reduzindo integralmente esse valor. Então percebe como as mínimas dívidas ou as pequenas despesas fazem toda a diferença lá no final? Por isso você tem que correlacionar todas as suas despesas. Você vai correlacionar tudo que você gasta. E aqui você vai fazer a mesma coisa com as receitas. E aí o que você vai fazer? Aqui do lado, como você vai fazer isso? Então, como que eu vou conseguir eliminar essa tarifa bancária, por exemplo? Olha, eu vou conseguir eliminar essa tarifa bancária criando uma conta em um banco digital, por exemplo. Que banco digital é esse? O Nubank ou o Banco Inter. Eles não estão me patrocinando, tá, gente? Então, Nubank ou Banco Inter não cobram tarifas por manutenção de contas. Eu vou criar minha conta lá e vou começar a depositar meu dinheiro lá. Pronto, eu eliminei essa tarifa e vou economizar em um ano R$720. Isso às vezes é o 13º, uma parcela de 13º de alguém ou uma comissão de alguém. Então imagina você ter R$720 a mais
dentro do seu caixa, você vai ter reduzindo essa tarefa bancária. Então, você vai detalhar as suas despesas, as suas receitas, quanto que você consegue reduzir ou aumentar, e você vai colocar como você vai fazer isso. E aqui do lado, automaticamente, eu já criei uma formulazinha, onde você vai saber o novo valor que você vai pagar no mês. Então percebe que cada despesa ela é essencial para que você possa anotar. Então a primeira tarefa que eu quero que vocês façam é esse controle. Feito esse controle, aqui do lado eu criei um fluxo de caixa estratificado, ou seja, a partir de agora você vai controlar tudo que está entrando no seu bolso e tudo que está saindo do seu bolso. E como você vai fazer isso? Através desse fluxo de caixa estratificado aqui que eu criei. Mas antes, eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês se vocês estão ouvindo aí um trem, um cachorro latindo e assim por diante, porque às vezes aqui é meio difícil de gravar. Eu peço desculpa para vocês, beleza? Continuando. Então, nesse fluxo de caixa aqui descontado, você vai digitar o quê? Por exemplo, no dia 5 do mês de janeiro de 2020, que conta é essa? Você vai perceber que aqui do lado eu criei um resumo de contas com relação a receitas e com relação a despesas, ok? Você vai colocar uma dessas contas aqui, ó. Então, por exemplo, vou colocar salário e renda. Essa salário e renda você pode colocar adiantamento, 13º, férias, você fica à vontade aí. Vamos imaginar aqui que foi um adiantamento, beleza? Quanto que eu recebi de adiantamento? Vamos imaginar que foi R$2.000. Você vai digitar aqui R$2.000. Quando você for vir aqui no resumo, ó, automaticamente os 2.000 já apareceu aqui. E aí, vamos imaginar que no dia 7 aconteceu um gasto. Então, no 7 de janeiro, eu gastei com educação. Percebe que aqui está escrito educação? Aí, então, eu gastei com educação. Vamos imaginar que essa educação foi um curso de informática. Um curso de informática. E eu gastei nesse curso de informática R$800. Você vai digitar aqui R$800. E aí, automaticamente aqui no resumo, ó, apareceu os R$800. Vamos imaginar que isso é tudo que eu recebi no mês de janeiro e tudo que eu gastei no mês de janeiro. Então, vai sobrar aqui R$1.200 no mês de janeiro. Quando chegou no mês de fevereiro, vamos imaginar que no dia 15 de fevereiro de 2020, você teve uma renda extra, que aqui eu coloquei também a opção de renda extra, vou colocar aqui do lado. E aí você venda de roupas, aí você vendeu roupas, né? Quanto que você conseguiu vender? Você conseguiu vender R$1.000 em roupas, por exemplo. Aí você vai perceber que aqui em fevereiro, ó, já vai aparecer esses R$1.000. E aí você gastou com veículo, aí eu vou colocar aqui no dia 17 de fevereiro. Lembrando que aqui é só exemplos, tá, gente? Para você entender como funciona a planilha. Você gastou com veículo. Esse o veículo. Vou pagar aqui. Você gastou com manutenção, por exemplo. E nessa manutenção você gastou R$900. Ok? Você vai perceber que automaticamente os R$900 vai aparecer aqui, ó. Vamos imaginar mais uma vez que isso é tudo que eu recebi e gastei em fevereiro. Automaticamente você vai ver que sobrou no seu caixa R$1.300. O que esses R$1.300 significa? Significa que se eu comparar fevereiro com janeiro, eu aumentei o meu caixa em 8%. E o que esses 8% significa? Significa que você ganhou R$100 a mais se comparado fevereiro com janeiro. E aqui embaixo eu aproveitei e até coloquei uma meta, ou seja, um valor que você recebeu ao longo do mês. Frente a tudo que você gastou, tem que sobrar no final do mês, no mínimo 30%. Esses 30% nós vamos utilizar para realizar, por exemplo, investimentos, criar sua reserva de emergência. Então, eu coloquei aqui como meta que todo mês tem que sobrar, no mínimo, 30%. Ah, Carlos, sobrou menos de 30%. Aí você vai analisar o que você está gastando e onde você pode economizar para atingir a meta de 30%. Então,
Esse fluxo de caixa aqui, ó, ele é uma forma de você lançar tudo que está entrando no seu caixa, tudo que está saindo de maneira disciplinada. Eu não quero que você esqueça um dia, é para lançar tudo, para que você possa ter pleno controle e uma gestão mês a mês do que está entrando e do que está saindo. E aí você vai ter uma noção de quanto que está sobrando no mês e se você está aumentando ou diminuindo se comparado com o mês anterior. Então eu criei essa planilhinha com o intuito de ajudar a vocês. E aí vocês podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar essa planilha aqui embaixo através de um link. Você vai baixar e vai começar a fazer o controle. Então a primeira dica dessa semana é você controlar tudo que você recebe e tudo que você gasta. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo com todas aquelas pessoas que precisam também de controlar as suas finanças e vejo vocês na próxima semana. Então, até logo!